Bom dia, meu amigo, minha amiga, como vai? Tudo em paz? Espero que sim. Eu estou vivendo um momento muito interessante, né, que é esse gosto que a gente tem quando pega um livro bom para ler e não quer mais parar, né? Graças à minha querida amiga Lígia Lopes, né, que nos conhecemos desde os tempos da Faculdade de Direito, me convidou para fazer parte de um clube do livro. E claro que eu deixei para a última hora, né, para ler o livro. Então estou aqui correndo, porque eu encontro amanhã, né, e me arrependi de não ter começado antes, né. Vou mostrar aqui para você que me ouve A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Marta Batalha. Uma grata surpresa, né, essa autora carioca, jornalismo, mestre em letras. Vou mostrar aqui para você a fotinho dela, né. É uma escrita fluida que tem elementos ao mesmo tempo machadianos, né, aquela ironia cáustica típica, acho que do Rio, né, do jeito de ser, de ver o mundo do carioca, com um tempero assim de Guimarães Rosa, né, um quê de fantástico assim, né, envolvendo a descrição dos personagens. A história narrada é basicamente a vida de duas irmãs que ainda na infância, por circunstâncias da vida, se separaram, né? Isso nos anos 40, 50, naquele Rio mais antigo, da época dos nossos avós, e a princípio parece um pouco, não sei se você já viu aquele dorama, aquela novela que passou há uns 10, 15 anos na Band, aqui no Brasil, chamada Haru e Natsu, As Cartas que Não Chegaram, né, uma novelinha japonesa, que fala sobre isso, né, uma irmã que veio para o Brasil, enquanto a outra ficou na época da Segunda Guerra, e aí uma veio trabalhar na lavoura de café, a outra viveu aquele conflito, aqueles horrores todos, e depois, já na idade madura, na terceira idade mesmo, a que ficou no Brasil volta para o Japão e tenta encontrar a irmã, né, e as coisas não acontecem exatamente assim como nos sonhos, né. Eu não sei se vai ser eu não acabei de ler o livro, estou lendo ainda, mas eu preciso comentar, né, a história das irmãs Guida e Eurídice, né, mas a vida sempre reserva um capítulo assim, não esperado, né, para os viventes. Eu, durante 23 anos, fiz parte de uma família nipo-brasileira, né, a mãe dos meus filhos é mestiça, meus filhos, né, não colocam ali a etnia branca no RG, e ocorreu que o meu ex-cunhado foi ao Japão, certa feita, né, nesse intuito de encontrar os parentes, né, buscar lá as raízes da família, e encontrou ali uma pessoa, e a resposta que ele ouviu foi que quando o Japão precisou de vocês foram para o Brasil, quando aqui era pobre, quando aqui era ruim, né, e vocês viraram as costas, então agora eu não tenho nada para falar contigo, né. E eu pensei, uau, né, não, a vida não precisa, a gente não precisa dificultar mais ainda, né, já basta o amargor da existência. Mas, focando aqui nos personagens da Marta Batalha, eu queria não narrar a história, né, tem filmes feitos sobre, né, parece que foi feito um filme com os atores ali, o pessoal do Porta dos Fundos, né, eu preciso ver o filme, embora já me disseram que o filme e o livro não necessariamente conversam, né, a tônica é outra. Mas é apresentado assim, o que eu já entendi, né, o pano de fundo acaba sendo a situação da mulher, né, a dificuldade de ser mulher, né, as imposições do patriarcado estrutural, histórico, coisa sobre a qual, primeiro, eu não tenho lugar de fala, embora que eu seja pai, né, os meus filhos moram comigo, né, o que me enche de alegria e um certo orgulho. Sei mais ou menos o que é ter uma dupla jornada, né, até tripla, né, eu trabalho bastante, né, hoje eu deixei de ir à academia, que nem sempre eu vou também, né, para poder ler o livro, né, mas tudo com prazer, né, a vida tem que ser degustada, né, e tem o cuidado dos filhos, né, então
paitorista e essas coisas, né? Mas eu não tô aqui para falar sobre mim, nem você para ouvir isso. Vou falar dos personagens e eu queria focar na figura da fofoqueira, né? Sim, porque a autora coloca ali os diversos tipos, né? E ela vai descrevendo, dissecando um por um, né? Com muita argúcia, muita perspicácia, muita ironia, né? E muita verdade também, né? Sobre o que a gente vê acontecer. E aí, ela descreve aqui de maneira sensacional. Eu de coração recomendo que você adquira e leia o livro. O perfil da Zélia, a fofoqueira do bairro, né? Então vou ler aqui. Marta, não fica chateada comigo, assim, é o primeiro capítulo só, né? Não tenho nenhum interesse nem comercial, nem de nada, né? Na verdade, pelo contrário, é divulgação do seu trabalho mesmo, né? Um livro da Companhia das Letras, edição de 2016, né? É impecável. Eu fico muito feliz de poder falar, assim, de um trabalho que realmente é bom, porque, antes de entrar na história, a gente vive hoje um contexto em que você tem que ter uma opinião sobre tudo, né? Até coisas que você não conhece, que não fazem parte do seu horizonte, né? Então, eu vou dar dois exemplos, né? Da opinião que eu dei e da reação que eu colhi, né? Recentemente teve aquele filme Ainda Estou Aqui, que concorreu e levou o Oscar, né? Com a Fernanda Torres e tal. O filme é maravilhoso, maravilhoso, desde a ambientação, fotografia, a trilha sonora fantástica. Eu fui pro cinema e ficava com o Shazam, pegando cada música, assim, né? E nem precisa, né? Hoje sai tudo no Spotify, pronto, mas aquele prazer ali de aproveitar cada pedaço. Quanto tempo eu não vi o Tom Zé e tal. E o filme é muito bom, né? E aí eu comentei isso e eu ouvi em resposta: ah, mas você é de esquerda e tal, coisa assim, eu não posso gostar do filme, né? Eu tenho que aderir a uma bandeira. E aí na outra mão, acho que no ano seguinte, 2 anos depois, não sei, teve um outro filme, né, do igualmente maravilhoso Wagner Moura, o cara que não tem que provar mais nada pra ninguém, né? Eu estive cara a cara uma vez com ele, assim, quando ele vestiu a roupa do Renato Russo no show tributo ao Legião Urbana, aqui em São Paulo, já comentei sobre isso num outro vídeo, né? Bom, e aí ele concorreu ao Oscar lá com o filme O Agente Secreto, né? E assim, com todo respeito ali ao diretor e ao roteiro e tudo, eu entendia a ideia, entendia a proposta, entendia o tudo, né? Cara, não deu certo, assim, o filme não é bom, o filme, entendeu? Ele não linka, não fecha os assuntos, né? Ele abre muitas janelas e fica por isso, assim, entendi a crítica necessária, tá, mas o filme não é bom, não é um filme bom. E aí eu comentei isso, né? E aí o que eu ouvi? Ah, mas você é de direita, que não pode. Então, assim, pessoal, se decide, né? Bobagem, né, tudo isso. Mas enfim, né? Vamos lá, eu vou deixar a Zélia falar, né? Porque a Marta é muito mais interessante. Tinha separado aqui o trecho, vamos lá. Ela fala da Eurídice, né? Vou deixar para você procurar e ler, você vai se apaixonar pelo personagem, né? E vamos chegar no ponto que eu separei, que tá aqui. Quando já tinha testado todas as receitas, Eurídice achou que era hora de criar seus próprios pratos. Aquela tia Palmira sabia das coisas, mas não sabia de tudo. E Eurídice desconfiava que o aipim com leite poderia cobrir a carne seca, que a goiabada ficaria bem no frango à milanesa, que as farofas poderiam ter um quê desse tal de curry que ninguém conhecia. Numa quinta-feira pela manhã, ela colocou seu vestido de sair e foi até a papelaria da esquina. Bom dia, dona Eurídice. Bom dia, seu Antônio. Procurando algo especial? Um caderno grande, pautado. Seu Antônio apontou na estante a pilha de cadernos de capa dura e negra. Eurídice se entretinha com a escolha, e seu Antônio se entretinha com Eurídice. Talvez por ter passado a infância dormindo entre as carnes fartas da negra Chica de Jesus, responsável por criar Antônio e os irmãos enquanto a mãe frequentava os melhores salões do Rio, ele gostasse tanto das abundâncias de Eurídice. Gostava também dos olhos, do nariz arrebitado, das mãos pequeninas, da medalhinha no peito, dos tornozelos roliços e de qualquer outro lugar para onde olhasse. Eurídice demorou-se na pilha. Aquele seria o caderno de suas receitas. Precisava escolher o melhor entre os cadernos pautados. Folheou um, encontrou uma folha amassada e o devolveu para a pilha. Pegou outro. Viu um sujinho na capa e desistiu. Analisou um terceiro e não encontrou defeitos. Ia entregar o eleito para Tinoco, o mulato que trabalhava desde sempre na papelaria, quando seu Antônio se adiantou para cuidar da cliente. Conversaram sobre o tempo enquanto Eurídice esperava pelo troco.
Ela foi embora sem imaginar que seus comentários sobre a chuva seriam um ponto alto da semana para aquele homem. No caminho de volta, Eurídice cantarolava, feliz. Parou de cantarolar e ficou menos feliz quando ouviu um "Bom dia, comadre". Zélia, a vizinha da casa ao lado. Zélia era uma mulher de muitas frustrações. A maior delas era não ser o Espírito Santo, para tudo ver e tudo saber. Aquela mulher era mais esquisita que um ornitorrinco, e um tipo como aquele só não causava mais estranheza porque Zélia era apenas uma, entre tantas da mesma laia que habitavam aquele tempo e lugar. Precisando complementar o material escolar das crianças, Eurídice colocou o pacote junto ao peito, num gesto dúbio até para ela. Não sabia se estava protegendo o peito ou o pacote. "Bom dia, comadre. Esse é um caderno para anotar as despesas da casa." No dia seguinte, todas as mulheres da rua lamentavam o fato de Eurídice e Antenor estarem passando por dificuldades financeiras. Vou avançar um pouquinho, né? Vou pulando os trechos. Incapaz de ser o Espírito Santo, Zélia contentou-se com uma função menor e autoproclamou-se profeta. Suas observações empíricas geravam prognósticos precisos que tinham como característica comum o fato de serem sombrios, porque Zélia conseguia ser pior do que Deus no Antigo Testamento. "Aquela ali vai levar o marido à bancarrota", declarou, de queixo comprido. Zélia não se tornou um simulacro de ornitorrinco assim, de uma hora para outra. Essas coisas de evolução demoram para acontecer. A transformação começou ainda na infância, quando o que era para ser dom se tornou pesar. Do pai, ela herdou o gosto pela notícia, da mãe a vida restrita ao lar. Do mundo ganhou desgostos, do destino a falta de escolhas. Formou-se assim a essência da fofoqueira. Quem vê os olhos duros da moça não acredita que um dia foram capazes de olhar sem malícia. Mas assim era Zélia quando menina, só sorrisos e bons olhares. Nos poucos anos em que foi feliz, ela achava a vida tão incrível que protestava nas pausas, recusando-se a dormir. "Eu posso ouvir os grilos, posso adivinhar os barulhos da casa, posso pensar no que fazer pela manhã e nas brincadeiras da tarde", ela dizia para si, de olhos abertos na escuridão. Zélia se levantava cantando, comia sorrindo, andava trotando. Inventava danças, distribuía beijos, gargalhava por gargalhar. Tudo lhe parecia divertido. Encontrar pedrinhas entre os grãos de feijão, dobrar a roupa seca do varal, descobrir teia de aranha no teto e varrer os cantinhos da sala. As vizinhas condenavam os rompantes da menina. "Isso é falta de sova." Mas a mãe dispensava os conselhos. "Um dia ela vai descobrir que a vida não é tão feliz, mas esse dia não tem que ser hoje", ela dizia, saudosa por ver nos trotes da filha aqueles que tinha dado, tantos anos atrás. Sábado era para Zélia o mais genial de todos os dias geniais. Era quando via o pai pela primeira vez na semana. Álvaro Staffa era repórter durante o dia e boêmio durante a noite. Quando chegava em casa, seus filhos já estavam dormindo. Quando acordava, eles já tinham ido para a escola. Os deveres paternos eram cumpridos nos finais de semana, quando tinha que entreter as crianças enquanto a mulher preparava o almoço. O italiano coçava a cabeça, olhava acanhado para os filhos e se preparava para fazer a única coisa que sabia, além de escrever e beber, que era falar sobre o que foi escrito e sobre o que poderia escrever. Colocava Zélia em uma perna, botava Armandinho na outra, sentava Francisca de um lado, punha Zezinha do outro, dizia para Carlinhos, Julieta e Alice cruzarem as pernas no chão. Uau, né? Tá? Quantos filhos, né? Antigamente era assim. Fechava a porta do quarto para não acordar o caçula e contava para os filhos as aventuras de repórter. Um dia ele estava no Copacabana Palace, junto com as candidatas a Miss. No outro estava em Niterói, vendo os estragos de um acidente com fogos. Havia o almoço na confeitaria Pascoal, em homenagem ao presidente, etc, etc. E a prisão daquele músico cego que fazia ponto na rua direita e tinha gêmeos para criar. Um disparate aquela prisão, que demonstrava apenas a crueldade dos nossos policiais. Era a única hora da semana em que havia tranquilidade na casa do Rio Comprido. Além da voz rouca de Álvaro, o único ruído era o da panela de pressão. Até que a profecia da mãe de Zélia se realizou. A menina passou por duas tragédias na vida, que a fizeram parar de trotar. A primeira foi a morte do pai. A segunda foi a descoberta de que era feia. Gente, assim, cada personagem, lá a Eurídice, o Antenor, o esposo da Eurídice, o Antônio da papelaria, o Álvaro Staffa, o pai da Zélia em questão, assim, ela descreve com uma profundidade psicológica, sabe? Isso que me atraiu tanto, porque a coisa mais chata que tem é quando você encontra os chamados personagens planos,
né, assim, numa obra de ficção, né, que é aquele cara que ele é necessariamente bom, aquele cara que é totalmente mal, né, porque isso não existe, né, nós somos uma amálgama, né, uma soma, né, assim como a Terra tem ali os períodos, né, Cetáceo, Cretáceo, Jurássico, Paleolítico, não sei o que lá, nós também temos essas camadas, né, arqueológicas, em termos de constituição psicológica, né? Todos nós teremos muita história para contar, né? Bom, aí avança a vida aqui, deixa eu voltar para Zélia e a gente encerra, né? Porque eu queria fazer um outro comentário. Vamos lá. Até que Zélia resistiu bastante. Resistiu às roupas remendadas e às calcinhas de segunda mão, resistiu ao mesmo sapato usado por tantos anos, largo nos primeiros tempos e apertado depois, resistiu às risadas dos primos e à falta de carinhos da mãe, sempre cansada depois de lavar a roupa e de cozinhar para as 15 pessoas da casa nova. Resistiu à sopa rala e ao choro dos irmãos mais novos. Mas Zélia não resistiu à adolescência. Quando percebeu 2 caroços de feijão por trás do peito reto, quando sentiu as dores no ventre baixo, acompanhadas de sangue, quando descobriu desejos e temores que não sabia de onde vinham, nem para que serviam, seu inflexível otimismo se flexionou. Zélia tem boca de gaveta, Zélia tem boca de gaveta, os primos agora diziam. Nascia ali, a Zélia de olhos duros. A única herança da antiga Zélia era o interesse pela vida, que agora parecia distorcido. Só existia para classificar as pessoas no cruel sistema de comparações criado para entender o mundo. Zélia não queria ser, e não seria, a única pessoa infeliz. A partir daquele momento se tornou capaz de encontrar a infelicidade em todos os lados, por meio de fatos ou de boatos distribuídos por sua imensa boca. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui o comentário. Né? Eu tenho tentado fazer os vídeos em 20 minutos para caber no Instagram, mas não estou conseguindo. Então, desisti de tentar. Né? Se você tiver essa vontade de me acompanhar, como eu tenho a vontade de acompanhar a Marta Batalha, fico muito feliz. Né? Uma das pautas dessa visão feminista da vida tem sido baseada, desde a escola da minha filha, que eu estudo aqui com ela, tudo, até os debates na televisão e tudo mais, a figura da Simone de Beauvoir. Né? Eu assim, respeito, né? Eu entendo que ela tem muita importância histórica, né? Mas eu nunca gostei muito do Sartre, né? Isso desde a adolescência, quando eu comecei a folhear ali o Ser e o Nada, né? E eu percebi que se eu avançasse naquilo, eu ia me tornar uma pessoa triste. E como eu falei, né? Eu acho que a vida já bate bastante para você ainda se autoflagelar, né? Então, acho que por causa do Sartre eu não gosto tanto da Simone de Beauvoir. Mas o fato estudando um pouquinho a carreira dela, você vê como as pessoas elas não são só uma coisa, né? E elas erram. A Simone de Beauvoir em questão, ela, a certa altura da vida, já na maturidade, na velhice, acho que um colega lá do meio acadêmico que ela frequentava se meteu num problema policial, né, envolvendo crime de sedução, porque ele começou a se relacionar com uma menina novinha mesmo, né, assim, 14 anos, coisa assim, 13 anos e tal, que é sedução, né, e entre outras coisas. Bom, a Simone de Beauvoir participou de um abaixo-assinado, né, que foi entregue ao Congresso francês na época. Isso, eu tô falando aqui de 77, né, o ano que eu nasci, não faz tanto tempo. Para dizer que as pessoas não tinham informação, que ela não sabia o que estava fazendo, né. E esse abaixo-assinado, o mote, a ideia por trás, era baixar a menoridade, baixar a idade, reduzir a idade de consentimento para um relacionamento afetivo, né, leia-se, conjunção carnal, né, em outras palavras, né, que os adolescentes, as meninas, né, poderiam ter sexo com pessoas mais velhas, né, já numa idade mais tenra, né, o que é um absurdo, né, e não tinha como ela não ter noção, né, então fica essa mancha aí no currículo dela, como também, para não dizer que não falei de flores, vou na outra ponta, né, vamos pegar a figura de Martinho Lutero, né, que tem muito mérito histórico igualmente, né, rompeu ali com o domínio do Papa e promoveu indiretamente a alfabetização do norte da Europa, promoveu uma igualdade, porque no protestantismo, desde a primeira hora, existe a sacerdotisa, né, existe a pastora,
coisa que no catolicismo não tem até hoje, né? Então foi uma evolução, né? Não tem como dizer que não. Aí o mesmo Lutero vai lá, né, já na velhice, e se torna o responsável pelas primeiras obras impressas, escritas, né, porque a mesma prensa que imprimiu a Bíblia, em quantidade, também imprimiu os demais textos do Lutero, os primeiros textos antissemitas da Europa, né? Sim, o nazismo tem raízes luteranas, entre outras, né? Pode pesquisar, que é verdade, né? Então, assim, como um LP antigo, né, que tinha em casa, acho que do último festival da canção, Sexta Globo, da Record, lá do começo da década de 80, que meus pais tinham, acho que aquele que o Guilherme Arantes ganhou com Planeta Água, né, de melhor música, tinha um samba ali no disco, que era o seguinte, se gritar pega ladrão, não fica meu irmão, né? Muito interessante, porque somos assim, né, somos assim, anjos eventualmente decaídos. Bom, finalizando a saga da nossa querida Zélia, por que não, né? Tinha separado o trecho aqui, vou pular para não ficar extenso demais. E vou fechar aqui, ó. Essa nova Zélia não conseguia ver as dádivas da vida. Só conseguia ver o marido mais ou menos, os filhos não tão bonitos, a casa remediada. Estava cercada por erros. A menina que um dia teve um caderno azul continuava a explorar o mundo para encontrar no entorno os defeitos que só ela via. Se a vizinha não deu bom dia, não foi porque não a viu, mas porque a ignorou. Se a goiaba veio com bicho, foi porque o feirante sabia e quis lhe engabelar. Se Dona Irene engordou, é porque estava infeliz. Se emagreceu, é porque ficou deprimida. Se a filha do padeiro ajudava no caixa, é porque queria encontrar marido. Se não ajudava, é porque era folgada. Se a afilhada tirava boas notas, queria se mostrar. E se escondia o boletim, era uma parva. E você, imprestável, não sabe fazer nada além de escutar esse rádio? Zélia cruzava os braços e aumentava o queixo ao se dirigir ao marido. Sentado em seu cantinho, Plínio não respondia. Foi acometido desse mal que ataca tantos homens, que é o voto de silêncio depois de alguns anos de casamento. Depois de um tempo, Zélia se olhava no espelho e virava o rosto, contrariada. Difícil dizer se ela era amarga por ser feia ou se era feia por ser amarga. Era a janela a sua salvação. Ali ela podia ver tudo o que não era Zélia. E era ali que ela via Eurídice, essa moça que não parecia estar de todo confortável no lar e que merecia os julgamentos que Zélia gostava tanto de fazer. Bancarrota, escrevam o que eu digo. Eurídice só sabe fazer banquetes, mas daqui a alguns anos terá que viver de farinhas, né? Take it easy, Zélia, né? A vida é difícil para todo mundo. Muito obrigado, Marta Batalha, muito obrigado, Lígia, por me colocar no Clube do Livro, né? E obrigado a você que me acompanhou. Vale a pena, viu? Vale a pena. Vale o ingresso, você não vai perder a viagem, né? Vai se agradar da vista, né? E vai viver bons momentos aí de reflexão sobre a sua própria vida, né? Porque somos todos feitos, no fim, do mesmo material, né? Eu acredito nisso. Tá bom? Beijo. Fica com Deus.